E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui da Dias Bike de Cascavel. No vídeo de hoje, mais um projeto bem bacana para vocês. No projeto de hoje, qual que é o ponto? A gente pesquisou as bikes comercializadas na internet, né? Então tem muita bike aí que o pessoal vende na internet para uso urbano, bike com preço acessível. Só que o que a gente não encontrou? Hoje, para quem está começando e quer uma bicicleta para andar na cidade, eu quero uma bike só para fazer um uso urbano, locomoção, não tem a necessidade da coroa tripla na frente, ou seja, de usar 3 coroas na frente. É bacana, vai te dar um pouco mais de final, mas não é algo necessário. E até para quem está começando a pedalar, a coroa única, ou seja, usar aquele padrão de coroa única, vem aqui só para vocês entenderem. Esse aqui, ó, que vem aqui nas bicicletas mais da linha performance, né? Só uma coroa na frente e marcha só atrás, facilita muito a troca de marcha. Então você esquece que tem que fazer combinações e usa a marcha só de um lado. Então por isso a ideia é montar uma bicicleta, um projeto bacana, com um quadro legal, para quem quer usar uma bicicleta acessível, quem quer uma bike barata, vamos falar assim, e para andar só na cidade, porém com coroa única, sem a necessidade de 3 coroas na frente. Então a gente vai separar as peças dessa bicicleta, todas as peças, e depois montar ela, como vocês já conhecem aqui no canal, já estão cientes dos nossos projetos, e no final a gente vai passar para você o preço dessa bike, e se você tiver interesse, eu gostei da bike, tem o WhatsApp aqui, você pode chamar a Dias Bike no WhatsApp, a Dias Bike de Cascavel no WhatsApp, que eles vão te atender e eventualmente, enfim, fazer o atendimento bem certinho para você. Bora lá? Vamos separar essa bike? Então, galera, é o seguinte, a gente está aqui na oficina da Dias Bike, então dá um giro aí e mostra, pessoal, aqui a nossa oficina, ali a área de montagem da Dias Bike, onde faz a montagem das bikes, essa área aí, e do lado esquerdo aqui a área de oficina mecânica, né? Então, por exemplo, tem uma Specialized ali, uma bike de fibra de carbono top, enfim, tem um padrão de oficina bem legal para montar a sua bicicleta, além, claro, dos técnicos de qualidade, uma galera que manja pra caramba de bike e tem um carinho especial na montagem dessas bikes, ok? Então isso é um grande diferencial, porque quando você acaba comprando bike na internet, você tem que ter um controle de qualidade da montagem, porque às vezes a bike pode ser muito boa, mas se a montagem for ruim, chega aí na sua casa e vai começar a incomodar. Mas vamos lá, a gente selecionou aqui o quadro GTI para fazer essa montagem. Herbert, por que o quadro GTI? Porque assim, pessoal, é um quadro custo-benefício muito bom, ou seja, barato. É um quadro com design bacana, então bonito. E, inclusive tem várias e várias cores. Herbert, eu queria saber outras cores desse quadro. É só chamar aí o pessoal da Dias Bike no WhatsApp, que eles te mandam as opções de cores e tamanhos. Para você que está começando a pedalar, também tem a seguinte questão. Bicicleta tem tamanho de quadro. Esse aqui que a gente escolheu é o tamanho 15, o tamanho P, que atende pessoas até 1,68 m. Mas tem o tamanho 17, 19 e 21, né? Então tem vários tamanhos de quadro. Mas esse foi o quadro escolhido, quadro GTI Roma, ok? Modelinho bem bacana, em alumínio, vale a pena lembrar isso aqui. Vamos lá, eu vou mostrar todas as peças que a gente separou para vocês entenderem um pouco mais de bicicleta e conseguir acompanhar e até escolher a bicicleta melhor para o seu uso, ok? Vamos lá, continuando, vamos falar sobre a suspensão. Então a suspensão que a gente selecionou é essa suspensão aqui, ela vem com a parte aqui cromada, né? Então esse tubo aqui cromado, pode variar conforme a remessa da suspensão, né, a remessa da bike, mas a gente tenta optar pela cromada porque ela não risca com o passar do tempo. Ela é a canela em aço, então toda a parte da suspensão em aço, mas uma suspensão bacana. Como o uso dessa bike é cidade, então o que acontece? Para você que vai usar aí na cidade, sobe meio fio, desce meio fio, é algo que já vai ajudar no conforto da bicicleta, ok? Então a suspensão, essa é uma suspensão da Veloforce, dessa remessa, né, dessa primeira remessa, mas eventualmente pode ter algumas alterações, só que se você chamar o pessoal da Dias Bike, eles já vão te falar o que tem, o que não tem, enfim, te passa bem certinho. Vamos lá, continuando, parte de guidão e suporte de guidão. Esse é o guidão da bike, né, e esse é o avanço, suporte de guidão, que é a parte da frente da bicicleta. Vale lembrar que aqui na Dias Bike eles utilizam o guidão e o suporte de guidão em alumínio. Então tem muitas empresas aí, bicicletas da internet, que o cara só fala guidão e suporte de guidão 31.8, mas você vai ver em aço.
E o que acontece? É mais pesado e a chance de quebrar é maior. O alumínio ele passa a ser um pouco mais resistente nesse uso, ok? Então, e detalhe, ele já é 31.8, que é o padrão mais grosso aqui. Existe o padrão que ele é mais fininho, que é o 25.4. O mais fino, ele acaba deixando a desejar e pode até vir acontecer de quebrar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pedalar lá em 2008, eu tinha uma bike que eu comprei, inclusive uma bike legal, mas na época o padrão era o 25.4. E eu acabei quebrando o guidão, por sorte não caí, inclusive quebrou na cidade, no uso urbano, ok? Então, guidão 31.8 e o avanço também 31.8, os dois de alumínio. Continuando aqui, na parte do guidão, a gente vai falar sobre as manoplas, né? Então a manopla que utiliza na montagem dessa bike é essa manopla aqui, ó. É da Eleven ou da Absolute, as duas são o mesmo padrão, e elas já são bem confortáveis e extremamente resistentes, ok? Ela é tipo uma esponja de silicone. Então isso faz com que você tenha um conforto para usar na cidade e não dá calo e tudo mais. Então essa manopla é bem bacana e é utilizada aqui nesse projeto. A gente vai usar nesse projeto. Continuando, vamos falar sobre freios, né? Então os freios dessa bike vai ser freios a disco. A gente separou aqui os freios a disco da Absolute, né? Ó, disco mecânico. Então tá aqui o parzinho de pinça e os manetes, né? Então o manete aqui em cima também um manete de alumínio. Isso é bem bacana para ter um pouco mais de resistência. Manetezinho em alumínio. Alavanca. Alavanca para essa bicicleta, a gente vai usar esse padrão de alavanca, o padrão alavanca Tec-Tec, né? Vai e volta aqui. Bem fácil de trocar. Ele vem com o visor das 7 marchas, né? Então essa bike a gente vai montar ela com uma coroa na frente e 7 marchas atrás, que é mais que o suficiente aí para você fazer o uso dentro da cidade, o seu uso urbano. Então 7 velocidades e essa alavanca aqui ela é da Absolute. Então padrão de qualidade de alavanca bem bacana também. Continuando, vamos para a parte de banco, né? A parte do selim. Aqui, pessoal, tá um detalhe. 2 detalhes, na verdade. Primeiro, o canote. Esse canote é o canote que ele é com o carrinho embutido. Então tá vendo essa pecinha de ferro aqui? Ela não vai ser usada. O canote ele vai direto ali no metal, ok? Por quê? Tem os canotes mais simples, que é as bikes mais utilizadas aí, vamos falar assim, é o canote mais usado para as bicicletas de internet, que ele é só o tubo que vai aqui. Só que essa castanha aqui, que a gente chama de castanha, ela acaba, conforme você passa num obstáculo, desce um meio fio, ela acaba girando. E aqui, ó, nós vemos que ela tem várias estrias ali dentro. E essas estrias, elas acabam comendo e não para mais. Daí você tem que acabar trocando o carrinho ou ir para um canote com um carrinho desse que não vai te incomodar. Então essa bike a gente já vai montar com o canote, com o carrinho. E o outro detalhe é o banco, né? Um banco já mais confortável, pessoal. Então esse aqui é um selim da Eleven, extremamente macio. Por quê? Para você que começa a pedalar, talvez você passou por isso. Você pegou e foi numa loja de bicicleta testar uma bicicleta, ou pegou uma bike de um amigo para testar. E o que acontece? Você sente que fala, cara, esse banco aqui vai acabar comigo. Então, pensando em você, pensando no conforto, nesse projeto que a gente está montando aqui na Dias Bike de Cascavel, a gente já está montando com um selim mais confortável, mais macio, algo que vai te atender e não vai te incomodar, né? Então, detalhe muito importante. Outro ponto, aqui a gente vai utilizar aquela abraçadeira com blocagem, né, para subir e descer o banco de forma fácil. Então isso fica mais fácil, você ajustar a altura aí para você. Parte do guidão, a parte de cima da bike a gente montou. Então toda a parte do guidão, a alavanca, a manopla, o banco. Agora a gente vai para a parte de baixo, que é a parte da transmissão da bicicleta. Primeiro item, lembra que a gente falou? Coroa única na frente. Então, para colocar o pé de vela com a coroa, a gente precisa colocar o movimento central, que é a peça que fica aqui dentro desse tubo, né? Ela vai rosqueada aqui dentro desse tubo, que é onde recebe toda a força da sua pedalada. Aqui no movimento central, a gente optou, não poderia ser diferente, né? Muitas pessoas, muitas bikes de internet usam outro padrão de movimento central, mas a gente optou aqui para montar nesse projeto o movimento central selado, ou seja, rolamentado. Isso faz com que tenha uma vida útil muito maior, né? Inclusive as peças da Absolute têm um padrão de qualidade bem bacana, né? O padrão de qualidade das peças da Absolute. Então a gente optou aqui pelo movimento central Absolute e mais, detalhe, rolamentado, né? E mais o pé de vela, ou seja, a engrenagem ali na frente da Absolute também, né? Então esse é um pé de vela da própria Absolute. E vale lembrar você que se você for montar uma bicicleta com coroa única, você tem que ter o padrão da coroa
para coroa única. Tá vendo esse nomezinho aqui, ó, narrow wide, né? Narrow wide aqui em cima. Então isso significa que essa coroa ela é específica para montagem com coroa única. O que muda? Ela tem um trabalho aqui no dente, ó, pode ver que um dente é mais grosso e o outro dente é mais fino. Isso faz com que a corrente não caia na hora da pedalada. Então isso aqui, essa relação é específica, esse pé de vela com a relação é específico para o seu uso ali da engrenagem coroa única. Então, padrão de qualidade bem bacana. Esse é um pé de vela Absolute Wild, né? Então, os dois braços, a qualidade, o acabamento dele é bem bacana. Outro ponto ainda, falando aqui na região da pedalada, né? É o pedal. Pedal aqui a gente vai utilizar o pedal plataforma. Então, o sistema plataforma ele já é um pouco mais largo e em nylon. Por que em nylon? Porque o metal ele acaba com o tempo começando a estalar, já o em nylon não. E detalhe, esse modelo plataforma em nylon ele é bem resistente, diferente daqueles antigos pedais de plástico, aqueles gradezinha que quebrava 3x4. Não, isso aqui já é bem mais resistente. E detalhe, se acertar na sua canela, ele não vai machucar tanto quanto o de alumínio, né? Então isso aqui é bem importante frisar. Tanto é que hoje a grande maioria das bikes que vêm montadas de fábrica, por exemplo, a linha de bicicletas da OGI, que é a principal marca nacional hoje, vem montada com esse tipo de pedal aqui, justamente por esses benefícios que eu acabei de te falar. Vamos lá? Continuando. A gente já passou pelo pedal, tem corrente, então corrente de 7 velocidades, indexada, vale a pena lembrar isso. Existe o pessoal que monta aí com umas correntes que só por Deus, umas correntes que não são indexadas e a hora que você vai trocar de marcha não funciona direito. Herbert, o que é isso indexado? Indexado, pessoal, é uns trabalhos que tem aqui na corrente para com que ela consiga efetuar a troca de marcha mais fácil. Quando você está usando aquele sistema de troca, de alavanca, lembra que você viu aquela tec-tec, aquela que tem o gatilho? Então tem que ser indexada. Em matéria de câmbio traseiro, né? Então a gente está indo aqui na parte da bike, chegou no câmbio traseiro, a gente vai utilizar o câmbio traseiro Shimano Tourney TZ ou o TY, né? As duas versões é interessante. Esse é um câmbio bacana, ele tem uma mola bem resistente e a questão é vida útil. Um câmbio desse da Shimano, ele vai ter uma vida útil bem bacana, principalmente para você que vai fazer o uso urbano da bicicleta, que é uma bike para bater no dia a dia. É algo que vai aguentar pra caramba. E falando em aguentar pra caramba, não poderia ser diferente. Roda livre. Pessoal, isso aqui, agora para você que está assistindo esse vídeo, independente se você vai comprar na Dias Bike de Cascavel ou não, é o seguinte, essa peça, que é o que a gente chama de roda livre, ou catraca, tá? Lembrando que é cubo de rosca essa bike, ela é uma das peças que mais estragam na bike, tá? É o que mais estoura. Existe Sensei Shimano de qualidade, Herbert? Existe, mas é raro e às vezes vem muito lote com problema. Já quando a gente coloca uma catraca Shimano, é a garantia que não vai incomodar, ok? Então nessa bike a gente queria ter realmente isso, uma bicicleta que fosse resistente e que tivesse a garantia de não incomodar. Por isso a gente optou por, vamos falar assim, qual que é a diferença de preço de uma catraca Shimano por uma basiquinha, né, por uma importada? Uma catraca importada hoje, para você comprar na loja, por exemplo, vai estar em torno de 25 a 30 reais. Uma catraca Shimano vai estar 110 reais. Então, custa 4 vezes, até 5 vezes mais do que uma simplesinha. Só que você tem a questão da garantia que vai durar por muito tempo. Então, a catraca Shimano ela tem esse diferencial, ok? Então, por isso, a gente optou por esse sistema aqui. Outro ponto é os cubos. Então a gente separou os cubos, tanto dianteiro quanto traseiro. Eu vou mostrar o traseiro para vocês. Qual que é o ponto? O cubo que a gente separou é o cubo de aço, padrão de porca. Por que o de aço? Porque é só o de aço que vem no padrão de porca. Os de alumínio não vêm nesse padrão de porca. Como assim padrão de porca, Herbert? Esse eixo, pessoal, ele é maciço, né? E a roda é presa na bicicleta por essa porca aqui. Não é aquele sistema de pressão. Quando a gente fala em bike urbana e cubo de rosca, quando você coloca a pressão, o eixo é furado. Isso faz com que ele fique mais fácil de entortar e quebrar, principalmente nesse uso cidade, que você vai subir meio fio, descer meio fio, passar em buraco e tudo mais. Lembrando que os nossos asfaltos aqui do Brasil são ruins e as nossas calçadas piores ainda, né? Então, falando em relação ao cubo, a gente optou por esse modelo aqui, que ele é com eixo de porca, um cubo básico, e a manutenção dele, se precisar fazer, porque é difícil precisar fazer, na verdade, né? Você vai precisar só fazer a manutenção preventiva, uma vez por ano, mas se eventualmente você precisar trocar qualquer peça aqui,
é extremamente barato, é extremamente em conta e encontra em qualquer lugar. Outro detalhe. Continuando, pessoal, então passamos pela parte dos cubos e vamos para a roda. O aro que a gente vai utilizar nesse projeto é esse aro aqui da Fly, né? Ou Fly, ou Vezan, ou Absolute, né? Independente, o aro vai ser o padrão igual, lembrando que ele é parede dupla. Então, ele tem duas camadas, essa camada interna e essa aqui externa. Esse é o famoso aro aero, né? E esse é um aro bem resistente. Então, pode, às vezes, tomar uma pancada, um buraco, algo assim. Ele vai aguentar um pouco mais do que aqueles aros comuns, ok? Então, aro aí, parede dupla, aero. Vale a pena lembrar que, para dar um destaque na bike, a gente vai montar com o raiamento, ou seja, esses raios aqui, nesse padrão, ó, preto. Então, raiamento preto para ficar bem bacana e a montagem não fica aquela bike com os raios todo cromado. E para finalizar o projeto, para dar aquele tchan no projeto, vamos lá, pneus. Herbert, que pneu que vai usar? Aqui é o seguinte, a gente vai montar nesse projeto com pneu faixa bege. Então isso aqui dá um detalhe na bike e até no trânsito acaba chamando um pouco mais de atenção, né? Tem um item mais claro na bicicleta. Então pneuzinho faixa bege, porém, isso aqui é nesse projeto, nessa bike que a gente está montando. Caso você tenha interesse em uma bike nessa mesma configuração, você pode chamar o pessoal da Dias Bike no WhatsApp, manda mensagem para eles, fala, ó, gostei da configuração, mas eu não quero nessa cor, eu quero em outro tamanho de quadro, eu quero o pneu inteiro preto ou um slick também, né? Se você vai usar na cidade, você quer montar com um pneu mais liso, existe a possibilidade de você fazer N variações, né? Mudar as configurações da bike. Herbert, eu quero mais barata do que o projeto que você vai montar. Detalhe, né? Você ainda não sabe o preço, mas no final do vídeo a gente vai falar o preço que ficou essa bicicleta. Mas, quer que fique um pouco mais barato? Dá para mexer em algumas peças e deixar mais simples. Uma catraca sem ser a Shimano, uma catraca mais básica, mas daí você está comprando ciente que é um produto mais simples e pode te incomodar aí a curto prazo, né? 6 meses, 1 ano, talvez te incomode. Galera, é isso aí. Vamos lá, vamos montar essa bike agora e vamos ver como que fica esse projeto finalizado. Preço, peso da bike e tudo mais. Eu acredito que vai ficar bem bacana, vai ficar linda. Então, bora lá. Deixo agora vocês com o Marcos, que é o montador aqui da Dias Bike, né? Ele vai montar esse projeto e em breve eu volto para mostrar para vocês valor, tudo mais sobre a bicicleta.
E aí, galera, ó, bikezinha montada e pensa numa bike que ficou bacana. Como eu falei pra vocês, a ideia é uma bicicleta que tem uma vida útil longa, com coroa única, para ficar fácil pro iniciante rodar com ela, para usar dentro da cidade, né? Então uma bicicleta bem bacana. Então vamos lá, só passar um all-view da bike aí. Ó, aqui ela ficou com o manetinho em alumínio, ok? As alavancas Absolute de 7 velocidades, a alavanca, né? Lembrando que essa bike ela tem alavanca só de um lado, então alavanca de 7 velocidades, e desse lado ela ficou livre, né? Então só ficou o manete, bem clean. Suspensão da Veloforce, né? Aquela suspensãozinha que a gente tinha separado. Os cubos aí com porca em aço, justamente para não ter problema aí de ficar soltando o cubo e tudo mais. E em relação à roda traseira, não tem questão de quebrar eixo, porque o eixo do cubo de porca é maciço, né? Então, esse diferencial aí. E em relação ao cockpit, o canotezinho com carrinho já junto e o selim bem confortável. Esse selim da Eleven que foi que a gente escolheu aí para montar esse projeto. E em relação ao quadro, GTI Roma, com cabeamento já aqui embutido, ó. Vocês podem ver aqui que o cabeamentinho já passa por dentro do quadro, então fica bem clean aí. E em matéria de relação, 1x7, né? Pé de vela Absolute, com coroa 34 dentes e atrás roda livre da Shimano. Tanto a roda livre quanto o câmbio traseiro Shimano para dar bastante resistência. E o aro Fly parede dupla. A bike ficou bem bacana e os pneuzinhos faixa bege deram um detalhe bem especial na bicicleta. Vamos lá, Herbert, qual que ficou o preço dessa bike? Então aqui na Dias Bike Cascavel, o WhatsApp tá na tela. Tem interesse na bike? Só chamar aí no WhatsApp. A gente consegue montar ela em vários tamanhos, cores, ok? Nessa configuração, câmbio traseiro, roda livre Shimano, pé de vela Absolute, tá? Ficou R$ 1.599, uma bike bem bacana. E agora vamos lá, pergunta que não quer calar. Qual que ficou o peso dessa bike? Né? Lembrando que é uma bike de entrada. A grande maioria dessas bikes pesa 16 quilos. Enfim, é bem pesadinha. Marquinho, vamos lá? Consegue pesar pra gente, Marcos? Tá a balança ali. Vou segurar aqui. Vamos lá, vamos ver quantos quilos ficou essa GTI Roma 1x7. Ó, colocar aqui na ponta do selim. Ó, 14 quilos e 200. 240 gramas, 230 gramas. 14 quilos e 200. Para uma bike que a grande maioria dessas bikes pesa acima de 15, 15,5, 16 quilos, então ela ficou relativamente leve e pelo valor, né? Então ficou peso aí de OG 7.0, basicamente. E com uma configuração bacana para você que quer usar na cidade, no dia a dia. Lembrando que não tem câmbio dianteiro, então não tem aquela incomodação de ficar desregulando o câmbio dianteiro, desregulando marcha e tudo mais. Não, aqui o negócio fica legal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado demais desse projeto e semana que vem tem mais um projeto aqui na Dias Bike Cascavel. Beleza? Valeu, fiquem com Deus e até mais.